Olá a todos e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da rubrica Livros que me enchem as medidas. Então, porquê o nome Livros que me enchem as medidas? Muito simples. Estava eu em conversa com uma das minhas melhores amigas sobre livros, precisamente. Ela estava a referir-se a um deles, dizendo que aquele livro lhe enchia as medidas. E eu fiquei a pensar naquilo. E lembrei-me que era, isto é um nome de uma categoria. De facto, livros que me enchem as medidas. Obrigada, Xana, o mérito é teu. Então, o que são os livros que me enchem as medidas? São os meus livros preferidos. Únicos, perfeitos, sem um defeito. E que eu tenho mesmo muita vontade, muita paixão, muito gosto de falar sobre eles para vocês. E o primeiro vai ser aquele que, se eu tivesse que escolher mesmo só um, era este, o meu livro preferido. Siddhartha, de Hermann Hesse. Vou-vos falar um bocadinho como eu descobri este livro. Eu li pela primeira vez aos 14 anos, ele foi-me emprestado por um amigo, rapaz. Entretanto, já o reli 2 vezes, porque ficou-me na memória como um daqueles livros que eu iria querer sempre reler ao longo da vida e encontrar sempre algo de novo nele. O autor deste livro, Hermann Hesse, foi Prémio Nobel, reconhecido precisamente por Siddhartha, e este livro foi inspirado numa viagem que ele próprio fez à Índia e que lhe deu a conhecer um pouco da cultura, um pouco da religião indiana. Este livro basicamente narra a jornada de autoconhecimento de um homem chamado Siddhartha, que viveu no mesmo tempo do Buda, mas não é o Buda, curiosamente. E ele vai-nos mostrar várias das experiências com as quais este homem vai contactar, que é Siddhartha. Antes de mais, ele era filho de um Brahman, uma espécie de líder religioso de uma comunidade, e era uma pessoa exemplar em termos de valores, em termos da sua postura, da sua calma, inspirava muitas outras pessoas, porém ele não estava satisfeito e na sua juventude decide partir em busca de mais. Primeiro ele junta-se aos xamanas da floresta, onde aprende a jejuar, a ter paciência, a suportar o cansaço, a suportar doenças, e tudo isto é grande fonte de aprendizagem para ele. Mesmo assim, após algum tempo, ele sente que não é o suficiente e deve partir. Entretanto, conhece o próprio Buda, conhece a sua doutrina, mas também decide não se juntar a esta. E parte para a cidade, onde passa basicamente do 8 para o 80 e usufrui dos maiores prazeres, o sexo, a comida, o dinheiro, e deixa-se levar também por essa vida. Neste caminho entre o 8 e o 80, ele acaba por descobrir, de certa forma, o caminho do meio, o equilíbrio. Quando volta a um rio e à companhia de um barqueiro, que vai ser o seu principal mestre. É interessante porque eu li este livro já várias vezes ao longo de 10 anos e tenho-o como um dos meus preferidos e tinha-o como uma espécie de doutrina, porém só agora eu percebi o quanto este livro rejeita toda e qualquer espécie de doutrina. A verdade é que ele nos mostra que o conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. Ou seja, nós podemos partilhar conhecimento através das palavras, mas não podemos partilhar aquilo que nós de facto experimentamos, aquilo que nós de facto interpretamos, aquilo que nós de facto integramos como sabedoria. As nossas experiências nós podemos partilhar, mas vão ser sempre, ao partilhar através de palavras, vão ser sempre como que coisificadas e perdem o seu real significado. Cada pessoa tem que passar pelo seu próprio caminho e tirar as suas próprias conclusões, o seu próprio conhecimento e sabedoria daquilo que é a sua vida. Por isso, mais uma vez, este livro surpreendeu-me, porque mostrou ser uma coisa que não era aquilo que eu esperava dele e ganhou outro valor para mim. Esta questão da coisificação pelas palavras pode parecer um bocadinho polémica, porque, sobretudo num mundo em que vivemos de palavras, de informação,
a Toca vive de palavras de informação. Parece assim um pouco errado. No entanto, e aquilo que este livro me permite sempre é perceber sempre para além daquilo que eu era capaz. Eu acho que no fundo este livro não rejeita, não é propriamente um livro de rebelião. Ele é mesmo muito bem construído, muito consistente. E acho que apela no fundo à liberdade, ao livre-arbítrio. Ele não rejeita por rejeitar. Ele apenas nos diz que nós devemos ser nós a saber ouvir, saber escutar. No fundo é isso que Siddhartha aprende, saber escutar por nós próprios, aquilo com que mais nos identificamos. Daí eu achar que esta é uma das principais mensagens e muito importante e atual nos dias de hoje, que este livro nos traz. Ora bem, não é um livro que se calhar toda a gente vá gostar, nem vá ter interesse. No entanto, não é um livro difícil de ler, é uma prosa lírica, é uma escrita bastante simples, bastante fluida, é curtinho, não tem muito mais do que 100 páginas e eu acho que é um bocadinho subestimado. Eu não conheço muitas pessoas que tenham lido este livro, além da própria pessoa que me o emprestou. E pronto, eu espero que tenham gostado deste vídeo, desta rubrica. Digam-me o que é que acharam, se gostavam que eu trouxesse mais vídeos destes. Na caixa de informações eu vou deixar um texto do blog que fala um bocadinho mais sobre esta minha visão deste livro. E pronto, é isso. Vemo-nos no próximo vídeo.